Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Bom, para você que está chegando agora, saiba que todas as nossas aulas aqui do YouTube são gratuitas, é uma preparação voltada ali para o lado do direito, legislações do seu concurso público de forma gratuita. A única coisa que eu faço para poder me ajudar aqui no canal, mesmo assim você não é obrigado, tá? Só se realmente você quiser e puder ajudar o canal, é vender todos esses materiais aqui, esses slides que eu utilizo com vocês por um valor único de R$ 10 para poder me ajudar aqui no canal. Tá bom? Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários eu quero material, ou eu também deixo meu contato na descrição. Pessoal, então vamos lá para o conteúdo, porque o foco aqui é o conteúdo. Bom, começamos a tratar de direito penal, porém nós começamos a partir do artigo 312. Então agora nós vamos voltar lá atrás. Nós vamos começar a analisar os outros artigos que foram cobrados na parte de direito penal. Essa aula em específico, nós vamos tratar do artigo 293 ao artigo 295. Vamos lá? Bom, pessoal, o artigo 293 do Código Penal. Primeiro ponto. Quando nós vamos estudar direito penal, primeira coisa, para você que eventualmente não assistiu alguma aula minha, eu sempre falo isso. Temos que tomar cuidado com os verbos. Por quê? Porque se eu falo de direito penal, eu falo que eu tenho ali, se eu falo propriamente dito de pena, eu tenho uma ação. A ação, ela pode ser ali dita como verbo. E como que a VUNESP, ela gosta de trabalhar principalmente essa parte que nós estamos vendo aqui agora. A VUNESP, ela gosta de fazer assim. Vamos imaginar que na sua questão, lá na sua prova, tem a seguinte afirmativa: falsificar, fabricando ou alterando constitui falsificação de papéis públicos? É falsidade ideológica? Entende? Então, ele vai te perguntar o seguinte: olha, eu tenho essa e essa ação. O que significa eu dizer isso? Consegue entender? Então, o que acontece nesse caso? É importante que nós venhamos a analisar os verbos e qual é a tipificação. No caso do artigo 293, nós temos a falsificação de papéis públicos. E olha que o artigo 293 ele vai dizer: falsificar. Então, qual que é o ato aqui? Falsificar. Só que a pessoa, ela pode falsificar de duas formas, como eu deixei aqui, não precisa nem escrever, né, gente? Eu deixei aqui no desenho, eu estou usando o meu desenho. Ela pode falsificar de duas formas, ou seja, o Zezinho aqui, ele pode falsificar fabricando, ou seja, algo ali do zero, não existe, ok? Ou alterando, ou seja, você entende que esse alterando é algo que já existe. Então, o Zezinho ele pode falsificar, que é ali a ação. E como então que ele pode falsificar isso? Fabricando ou alterando. Cai em prova? Cai em prova. Aí eu te pergunto, tá, mas, primeiro ponto, o que são esses papéis públicos e o que o Zezinho ele pode falsificar, né, para tipificar esse crime? O que ele falsifica fabricando ou alterando? Inciso 1, selo destinado ao quê, gente? A controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal que venha ali ser destinado à arrecadação de quê? De tributo. Inciso 2, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3, vale postal.
4, cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público e não direito privado, direito público. 5, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento, ou seja, que você tem um rol exemplificativo, ou seja, a lei te fala o seguinte, olha, também ali você tem como conceito, pode ser um talão, recibo, uma guia, um alvará, ou qualquer outro documento, é como se fosse um etc, né, gente? Relativo ao quê? À arrecadação de rendas públicas ou depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. 5 não, perdão, 6, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por estado ou por um município. Já caiu em prova? Já caiu em prova. Inclusive, eu trouxe uma questão. Como que a VUNESP traz também? A VUNESP costuma trazer um caso e dentro daquele caso, ela te pergunta qual é a tipificação daquele ato. Então, ela pode falar assim, olha, Mévio, ele falsifica ali, né? É, ele fabricou ali bilhetes, tá? De transporte, enfim. Aí ele te pergunta o seguinte, como nós temos aqui, ó, fabricação, fabricando ou alterando. E aí a VUNESP te pergunta o seguinte, olha, o que o Mévio fez, isso se encaixa em qual tipificação, em qual crime? Aí você nota a importância de ter esse contato com a lei. Justamente pela VUNESP trazer, né, essa delimitação muito grande no edital, no que ela vai cobrar, no que ela vai pedir, isso facilita muito os nossos estudos. Quanto a pena aqui, gente, para o 293? Reclusão de 2 a 8 anos e multa, ok? Agora, o parágrafo primeiro diz o seguinte, que incorre alguma coisa caiu no meu olho, gente. Incorre na mesma pena. Como assim incorre na mesma pena? Tudo que eu vou falar aqui no parágrafo primeiro vai incorrer na pena de 2 a 8 anos e multa, tá? Então, o que eu ler aqui no parágrafo segundo, parágrafo primeiro, seus incisos 1, 2 e 3, vai se encaixar na pena de 2 a 8 anos e multa. Então, incorre nessa mesma pena aquela pessoa que usa, que guarda, que possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere o artigo. Então, vamos imaginar ali do transporte, né, o bilhete. Vamos imaginar que o Zezinho, ele usa desses papéis falsificados, desse papel falsificado. A Rebeca, ele se encaixa no 293. Ah, por que não? Ah, porque o 293 fala da falsificação. Ele não fala de quem usa, de quem tem ali, guarda, possui. Engano. Parágrafo 1º do 293. E isso cai em prova? Cai. E aí, se o aluno só leu ali caput do 293, né, a redação do 293 apenas e não olhou seus parágrafos, ele vai falar, não, porque os verbos que foram usados ali é o alterar, ali o fabricar, falsificar, ok? Então, cuidado com isso, muito cuidado. Inciso 2. Aquele também que importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação do selo destinado a controle tributário. E ainda também aqueles que importam, exportam, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece ou porta. Ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio, ou seja, para se beneficiar, ou alheio, ou seja, de terceiro, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria.
Eu sei que você vai falar, nossa, Rebeca, mas são tantas coisas ali, né, para você. Pessoal, só tomar uma água, tá? Para você poder guardar, para você poder gravar. Sim, são várias coisas, mas de muito importante. Bom, partindo dos incisos do parágrafo primeiro, o que que você tem? Você tem as alíneas A e B. Então, nós saímos daqui e a linha A e B. A linha A diz o seguinte, né? Ainda falando dessas penas, que incorrem na mesma pena. Em quem tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. E também sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade da sua aplicação, ou seja, está falando aqui quando tem ausência do selo oficial de quando a legislação tributária determina a obrigatoriedade e o selo não é usado, tá? Bom, parágrafo segundo. Ainda falando, né, que incorre nessa pena, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com qual finalidade? Aqui é uma finalidade, ó. Finalidade. A fim de torná-los novamente utilizáveis. Carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Ou seja, é quando eu tenho, por exemplo, aqui, né? Vamos imaginar um desses papéis que nós falamos ali. Quando eles já se tornaram inutilizáveis, né? Aí a pessoa muito espertinha suprime a fim de torná-los novamente utilizáveis. Ok? Se tornou inutilizável, mas aí, né? Suprime para que eles venham se tornar novamente utilizáveis. Ok? No caso aqui, que ainda, né, obtém um carimbo ou sinal indicativo da sua inutilização. Então, por exemplo, você aqui, tá? Pensa aí num documento, pensa em algo aí na sua casa, do que nós vemos aqui agora. Ele está inutilizável. Você tem ali um selo, por exemplo, que mostra a sua inutilização. Só que aí a pessoa vai, suprime para que aquilo que estava inutilizável venha se tornar utilizável, ok? Utilizável. Fechou? Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fechou? Aqui a pena já é de 1 a 4. Ok, pessoal? Bom, incorre ainda na mesma pena quem usa, depois de ter alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior, ou seja, pensa aqui no Zezinho, ó. O Zezinho suprimiu, tá? Um dos papéis que era inutilizável para se tornar utilizável novamente. O Zezinho. Aí o Zezinho usa. Zezinho alterou, Zezinho usou. Ele incorre na mesma pena, ok? O parágrafo quarto, ele já foi questão de prova. Quem usa, ou seja, a pessoa usa, ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem o artigo e o seu parágrafo segundo, depois de conhecer da falsidade de alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como assim, Rebeca? Vamos lá. Esse é o fulano, ok? Fulano
recebe, tá? Ok? Aqui, ó, recebeu de boa fé, tá? Um papel falsificado, ok? Só que aí, o Zezinho não, eu falando do Zezinho, o fulaninho, pois ele descobre que esse papel, ele é falsificado. Ele descobriu, ó, ele descobriu. Só que aí, ele descobriu, só que mesmo assim, faz o uso ou restitui a circulação. Quem usa ou restitui, embora recebido de boa fé, depois de conhecer a falsidade ou alteração. Por quê? Porque até que o fulaninho descobrisse que ele estava se utilizando ali de um papel falsificado, ele não sabia. Ele não sabia. Só que aí o fulaninho, ele, puxa, é falsificado. Nossa, esse bilhete aqui, falsificado. Ah, quer saber? Ninguém sabe. Já usei. Ninguém sabe. Vou pegar minha água aqui, gente. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ah, eu bati a mão no microfone. Desculpa, gente. Quer saber? Eu não estou usando. Pior ainda. Então, eu vou colocar a circulação. Vou restituir a circulação. Tá vendo a diferença? Ah, Rebeca, mas ele recebeu de boa fé. Sim, ele recebeu de boa fé. Mas depois que ele descobriu que era falsificado, ele usou, continuou usando ali, ok? Ele depois, olha aqui a palavrinha mágica, depois de conhecer da falsidade. Ou seja, ele recebeu de boa fé, mas em determinado momento de sua vida, ele descobriu que, na verdade, aquele papel era falso, ok? Deixa eu apagar aqui. Aí você tem a detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para os fins do parágrafo terceiro do inciso terceiro do parágrafo primeiro. Aqui, ó. Inciso 3 do parágrafo primeiro, atividade comercial. O que significa dizer? Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercício em vias, praças ou outros logradouros ou residências. Então, você pode. O que significa falar equipara? Você iguala. Então, você equipara a atividade comercial ao comércio irregular, ok? Ali destinado no parágrafo 1º, inciso 3. Bom, agora no artigo 204, ele tem esse nome aqui, ó, de petrechos de falsificação. Grava esse nome. É cobrado em prol? Sim, é cobrado em prol. E aqui você tem um ponto muito delicado, que é o artigo 295. E o artigo 200, agora vamos voltar um pouquinho. 294 fala o seguinte, ó. Olha os verbos. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Ok? Então, fabrica, aquele que fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda. Você concorda comigo que quem fabrica, fabrica alguma coisa? Quem adquire, adquire alguma coisa? Quem fornece, fornece alguma coisa? Quem possui, possui alguma coisa? E quem guarda, guarda alguma coisa. Isso tudo sobre o quê? Um objeto. Então, quem guarda, guarda um objeto. Especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, vamos lá. Zezinho, ele guarda um objeto
destinado ali à falsificação. O Zezinho fabrica, ou o Zezinho, ele fornece o objeto que é utilizado ali especialmente na destinação da falsificação naqueles papéis, ok? Reclusão de 1 a 3 anos em multa. Então, aqui você já tem, no caso, da destinação à fabricação, ok? Ok, vamos lá. 295. Porque, rapidinho, só voltando aqui, ó. Olha o 293. Aqui você tem o falsificar, fabricar ou alterar. Aqui você já tem o ato. Você tem o ato da falsificação. Aqui no 294, você tem acerca do objeto destinado à falsificação, aquilo que vai ser ali, né, antecedente ao ato, à ação. Então, o objeto destinado a essa falsificação. Só que o 295 complica ainda um pouco. Por quê? E ele cai em prova, tá? Cuidado que ele cai em prova. Se essa pessoinha que se encaixa aqui no 294, se essa pessoinha que, né, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar um objeto especialmente destinado à falsificação, se ela é um agente, funcionário público, perdão, marquei o agente aqui. Se ele é funcionário público e comete esse crime prevalecendo do seu cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Ou seja, se o fulaninho ele pratica o crime prevalecendo-se de seu cargo público, a pena dele é aumentada. Isso cai? Cai. Cuidado. A Vunesp gosta de colocar assim, o artigo 200 e... Não, minto, o artigo não, mas eles colocam assim, o crime de pertrecho de falsificação é exclusivo... Exclusivo não, como que é a palavra? Não é exclusivo, é como se fosse próprio, tá? Próprio de funcionário público. Não. Você tem a qualidade do funcionário público caso essa pessoa seja um funcionário público, que aí você tem a pena dela se não aumentar. Cuidado, tá? Aí aqui coloquei até um desenho para vocês, o fulaninho é funcionário público. Se esse fulaninho se aproveitar da qualidade, infelizmente a pena dele vai aumentar, ok? Questões. Vamos praticar algumas questões? Primeira delas, todas da VUNESP, tá? Para quem não sabe, eu pego as questões do Que Concurso, um site que eu gosto bastante para resolver questões. Todas as questões que eu trouxe são da VUNESP, inclusive questões do ano passado, 2023, foi a prova de escrevente. Tirso e Arruda, primeiro ponto que a gente tem que entender da VUNESP. A VUNESP ama trazer caso, ama trazer historinha. Então, Tirso e Arruda, de Arruda, é mesmo ali como se fossem duas pessoas, é Tirso de Arruda. Servidor público, ok. Nas horas vagas de folga, ele auxilia seu irmão Tássio em uma pequena gráfica sem qualquer remuneração. Então, Tirso, ele é o quê? Funcionário público. Nas horas vagas, ele faz o quê? Ele auxilia seu irmão numa pequena gráfica, ok? Aproveitando-se dos materiais ali existentes, ele imprimiu 10 passes de transporte. Ele imprimiu 10 para usar
nos deslocamentos de casa para o trabalho e vice-versa. Ao agir dessa forma, Tirso cometeu o crime de. Aí vem. Foi o que eu falei para vocês. A Unesp ama trazer um caso, ama trazer uma historinha e dentro dessa historinha te perguntar o que o fulano cometeu. Tirso, então, ele ajuda seu irmão nas horas vagas na gráfica, né, lá do irmão. Ele, se aproveitando dos materiais que tinha ali na gráfica do irmão, ele imprime 10 passes de transporte para usar no deslocamento. Ele cometeu o crime de falsificação de selo ou sinal público? Vimos sobre o assunto? Ainda não. B. Falsificação de papéis públicos? C. De emissão de título ou portador sem permissão legal? Não vimos nada parecido. D. De falsificação de documento público? Letra E. Assimilá-lo de moeda falsa? Não, nada a ver, gente. E aí, o que você acha? B ou D? Nesse caso, letra B. Por que não é letra D? Gente, porque eu estou falando de papéis públicos e não de documentos públicos. Então, eventualmente, quem não passar pelo Código Penal poderia até ficar assim, nossa, mas faz sentido, né? Um documento. Não, são papéis públicos, onde eu tenho o artigo 293, olha o inciso 6. Bilhete, passe, nesse caso aqui tivemos 10 passes de empresa de transporte, no caso aqui foi do município. Artigo 213, inciso 6 do Código Penal. Outra questãozinha, prova da VUNESP para escrevente 2017. O crime denominado petrecho de falsificação lá no artigo 294 tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295, se. Então, quer saber o seguinte, ó. Lá no crime de petrecho de falsificação, que é o artigo 294, o artigo 295, ele me traz um caso em que eu posso ter o aumento de pena. Letra A. Vai ter o aumento de pena se foi praticado com intuito de lucro? Não é isso que o 295 nos fala. Letra B. Será aumentada se for cometida em detrimento de órgão público da administração indireta? Nada a ver, gente. Letra C. Vai ter um aumento de pena se a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz? Não, gente. Nada a ver. D. Vai ter um aumento de pena se causar expressivo prejuízo à fé pública? Não. Ou letra E. Teremos o aumento de pena se eu estiver falando do agente que for funcionário público e cometeu o crime prevalecendo de seu cargo. Correto. Letra E. Ok? Letra E. Petrecho de falsificação, artigo 295. Ok? Outra questão, essa aqui é muito recente, foi para a prova de escrevente do ano passado. Vamos ver como que a Unesp cobrou. A falsificação de selo destinado a controle tributário configura crime de, tá vendo? Te falo o seguinte, selo de controle, para controle, né? Tributário. É o quê? Reprodução ou adulteração de selo? Não. Petrecho? Não, é lá do 294. C. Falsificação do selo ou sinal público? A pessoa poderia ficar com interrogação lá na mente. D. Falsificação de papéis públicos ou letra E. Falsificação de cartão? E aí? C ou D? Nesse caso, letra D. Falsificação de papéis públicos, onde eu tenho logo no inciso 1 do artigo 293.
falsificar, fabricando ou alterando selo destinado a controle tributário. Artigo 293, falsificação de papéis públicos. 2015, para escrevente, vamos ver como que foi cobrado, tá? Gente, mesmo não sendo a, a prova de vocês, eu não vou fazer para escrevente, gente, mas a VUNESP é VUNESP, tá? Ou seja, a VUNESP, se ela pediu, então você já vai treinando. Não, peraí. Deixa eu ver como que a VUNESP vai fazendo, como que ela cobra o artigo 293, por exemplo, para eu poder saber aonde que eu posso ali eventualmente me confundir, aonde que a banca poderia tentar me confundir, tá? Caput do artigo 293, gente, o caput é quando eu tenho ali assim, ó, artigo 293. Aí não vem falsificar, fabricando, alterando. Esse falsificar, fabricando, alterando, esse texto na frente do caput no caso, na frente do artigo, se chama caput, tá? Então, o caput do 293 tipifica, ou seja, um tipo penal, tá? Tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne as seguintes ações. Então, por isso que eu falo, é muito importante, principalmente com a VUNESP, tá? É muito importante que você venha observar isso aqui, ó, verbos. Aqui, ele só está te perguntando qual é o verbo que se encaixa nos crimes de falsificação de papéis públicos. Produção e confecção, não. Contrafação e conspurcação, não. C. Fabricação e alteração, D. Adulteração e corrupção, não. Corrupção e produção? Não. Nesse caso, fabricação e alteração. Onde eu tenho o artigo 293, ó. Falsificar. Primeiro, verbo. Formas que o Zezinho falsificou. Ele pode ter fabricado ou alterado, ok? Mais uma questão para fechar. O crime de pertrecho de falsificação, que é 294, por expressa disposição do 295, tem a pena aumentada. E, novamente, se o agente... Olha essa aqui é pegadinha, cuidado, presta atenção. Se o agente é funcionário público, cuidado, não. Rebeca, mas você leu lá no artigo 295 se for funcionário público, realmente. Só que funcionário público que comete prevalecendo-se de seu cargo. Lembra dessa questão aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Essa questão aqui, ó. O tirso é servidor. Tirso é servidor. Só que o tirso, ele se aproveitou dos materiais existentes lá na gráfica do irmão dele. Ele não se utilizou do seu... Vou até colocar que eu já falei a resposta certa. Ele não prevaleceu-se de seu cargo para poder ali imprimir os passes. Se fosse assim, então, se fosse apenas a qualidade de funcionário público, o Tirso tinha sido, então, caracterizado? Não, não necessariamente. Não. Você tem um aumento do 295 se é funcionário e ele comete o crime, ó, prevalecendo do cargo. E não simplesmente ele é funcionário público, precisa prevalecer do seu cargo. Ele pode muito bem, por exemplo, estar ali dentro da tipificação de petrecho, de falsificação, tá? Então, vamos voltar aqui lá no petrecho, ó. Ele pode muito bem adquirir, né, fabricar, fornecer o objeto. Ele pode.
Só que ele pode fazer tudo isso sendo funcionário público, mas não valendo de seu cargo para isso. Perceba que o artigo 295 ele te dá uma condição. Se o Zezinho ele fabricou, adquiriu, forneceu, possuiu ou guardou objeto especialmente destinado à falsificação, prevalecendo de seu cargo, aí sim. Só que aqui é se. Se ele fizer isso, agora se ele não fizer isso prevalecendo do seu cargo, não vai ter, tá? Aí eu voltei lá, sendo que já estava aqui. Ok, pessoal? Bom, próxima aula que nós teremos o artigo 296 ao artigo 305, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seus estudos. Foi um prazer tê-los aqui comigo hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.